Da mesa. Boa tarde aos nossos convidados e desde já peço desculpas pelo que eu vou dizer, não é nada pessoal. E boa tarde aos que nos assistem aqui pessoalmente e ao vivo pela internet. Passa ano, entra ano, o discurso ambientalista, infelizmente, não muda, mudam apenas as teorias científicas, né? Eu sou da época que a Amazônia era o pulmão do mundo, e eu assisti aqueles filmes, né, daqueles tratores na Transamazônica derrubando as árvores, né, passava nos documentários antes de começarem os filmes, e eu já sentia até falta de ar vendo aquele, nossa, o pulmão do mundo está indo embora, né? Hoje, então, ouvimos aqui sobre um trabalho do Nobre, né, que ele fez uma coisa que eu acho que ninguém fez ainda, que é relacionar um evento específico, que é a seca ao Sudeste, a uma mudança climática regional ou mundial. Isso, para mim, também é novidade na área científica. Bom, mas o título do trabalho é a liderança ambiental do Brasil em risco, e entra aqui a questão da mineração. A coitada da mineração acabou levando uns supapos no artigo por conta do desmatamento na Amazônia, embora, se algum dia for medido isso aí, eu duvido que o desmatamento na Amazônia relacionado à atividade de mineração passe de 1%, se chegar a isso. Aí eu pergunto, que vantagem Maria leva com essa pseudo-liderança ambiental do Brasil? Próximo capítulo, aí, o próximo slide. Pode mais um. Só um tá bom. Eu lembrei aqui da fábula da Cinderela, né? Porque o Brasil é um país pobre, embora todo mundo encha o peito de dizer que a sexta, sétima economia do mundo, a oitava, a nona está caindo, mas ainda é uma economia importante. Mas tem uma população de 200 milhões de habitantes que tem que viver com os recursos que o país gera. E o país tinha um projeto de desenvolvimento, esse vestidinho bonito, para ir dançar no castelo dos países desenvolvidos, né? Esse projeto incluía, evidentemente, a utilização dos seus recursos naturais, porque todos os países, a gente vai ver daqui para frente, todos os países fizeram isso. Mas, infelizmente, não sei o que aconteceu aí no meio do caminho, que todas as perspectivas de desenvolvimento econômico de áreas em que o Brasil é competitivo, ele encontra barreiras. Então, a questão da mineração, colocando em primeiro lugar, o Brasil é um dos países com maior potencial geológico, mas você não consegue colocar uma mina produzindo em menos de 10 anos. Enfrenta-se todo tipo de obstáculo. Parece que é um crime, não parece uma atividade econômica. Aí nós falamos assim, o Brasil tem uma matriz energética limpa, nossa matriz elétrica é quase toda renovável. Ótimo, vamos fazer hidrelétrica. Não, hidrelétrica não pode. Então tá bom, eu vou substituir o combustível fóssil pelo biocombustível, a partir da biomassa vou produzir álcool. Ótimo, ótima ideia. Então vou plantar cana. Não, não pode plantar cana. Mas por que não pode plantar cana? Porque a cana vai substituir a terra que vai ser usada para plantar alimento. Ótimo, então vou plantar soja. Não, não pode plantar soja. Mas por que não pode plantar soja? Porque a soja vai desmatar, vai liberar nitrogênio dos fertilizantes, etc. Então é o seguinte, vou criar gado. Não, não pode. Por quê? Porque o gado emite gases. Mais um só. Então, esse é o resultado final do projeto de desenvolvimento do Brasil. O Brasil é podado em todas as suas possibilidades, em todas as suas áreas em que ele é competitivo internacionalmente. Isso aqui é a história do mundo. Nós temos aqui no eixo horizontal a renda per capita, e aqui no eixo vertical o consumo per capita de materiais. Escolhi 3 materiais aqui, são artigo do FMI, do meio da década de 2000. Não alterou substancialmente. Talvez a China já subiu bastante aqui. Mas a gente vê alumínio, aço e cobre. Todos os países, à medida que vão se desenvolvendo, eles vão consumindo mais materiais. Chega num determinado ponto, isso tende a estabilizar. Na década de 2000 era em torno aqui de 20 mil dólares, né? Então nós vemos todos eles, a China aqui começando, a Europa já foi lá para cima, Estados Unidos, Japão, Coreia, em todos os gráficos é mais ou menos isso. E cadê o Brasil? O Brasil é essa minhoquinha aqui se arrastando no chão, consumindo 2,5 kg aqui de alumínio, quando os outros países consomem 20 quilos por habitante.
Nós temos o Brasil consumindo 120 quilos de aço aqui. Coreia, por exemplo, consome 1.000 quilos de aço por habitante. Nós temos aqui o Brasil consumindo 2,5 quilos de cobre, quando os outros países chegam até a consumir 20 quilos de cobre por habitante. Nós temos 200 milhões de habitantes, não as pessoas dessa sala, que elas já têm um padrão de vida que é esse aqui. Nós estamos falando dos que ainda estão aqui. Nós precisamos arrumar uma alternativa para essa gente. Porque essa gente, ela quer consumir. Basta ver qualquer aumento de renda, qual é a elasticidade de renda de consumo aqui no Brasil. Essa foi a opção que as pessoas fizeram. As pessoas querem consumir. Não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Essa curva sobe, não é só no Brasil, não. Sobe em todos os países do mundo. A renda aumenta, as pessoas querem mais bens, querem mais qualidade de vida. Próximo, por favor. Nós temos aqui, então, e historicamente, aqui é o consumo por habitante desde 1890. Nós olhamos aqui, todos os países desenvolvidos chegaram a uma determinada etapa da sua história e aumentaram o consumo aqui no caso, aço, né? E o que acontece? Esse consumo já vem de vários anos. Então, esses países já construíram um estoque de materiais na forma de infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, pontes, instalações industriais, etc. E eles podem, então, em determinado momento, estabilizar esse consumo de materiais. Nós olhamos aqui, então, por exemplo, você vê aqui o Japão, na década de 50, ele começou o desenvolvimento industrial, foi o consumo per capita lá para cima. Depois, a Coreia começou também aqui na década de 70 e o consumo de materiais per capita foi lá para cima. A gente pega a China começou aqui no final da década de 90, e o consumo de material foi lá para cima. O Brasil fez esse aqui, ó, esse voo de galinha aqui. Se você olha, o Brasil vem se arrastando parece comigo fazendo flexão de braço, né? Não sai do chão. Então, é isso que nós temos que discutir. Quer dizer, nós vamos fazer um país moderno com bambu e piaçava, ou nós vamos ter que utilizar os materiais? Próximo slide, por favor. Aqui estão marcadas as áreas de restrição à mineração. Nós temos aqui as terras indígenas em vermelho, as unidades de conservação estadual em amarelo e as unidades de conservação federal em azul. Embora o setor ambiental sempre diga que é preciso dialogar, de verificar a questão, a relação custo-benefício, os impactos de cada escolha, nós vemos que se um técnico do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, quiser fazer uma pesquisa geológica numa reserva indígena ou uma unidade de conservação integral, ele é proibido. Então, como nós vamos pesar se nem temos o conhecimento geológico dessas áreas? Quer dizer, que custo de oportunidade que está sendo avaliado aí? Se a gente nem sabe o que tem, é proibido de ir, a maioria dos brasileiros não pode frequentar essas áreas aqui. 20% do Brasil está fechado o acesso da maioria dos brasileiros. Nesse mapa aqui estão as regiões geologicamente interessantes para minerais metálicos. O que significa uma região geologicamente interessante? Significa uma região que existe possibilidade de haver ocorrência de jazidas minerais. Não significa que isso aqui é uma jazida. Antes fosse. Porque se isso aqui fosse uma jazida dessa extensão, o Brasil supriria as necessidades de minerais do mundo pelos próximos 100 anos. Na verdade, de cada região dessas marcadinhas aqui em marrom clarinho, se 1/1000 representar uma jazida, já seria demais, e não é. De cada 1000 prospecções geológicas que são feitas em territórios desconhecidos geologicamente, apenas uma, essa média mundial, redunda numa jazida comercial, numa mina que pode ser explorada comercialmente. Então, o que a gente está vendo aqui? 999 partes dessa discussão aqui não existem. Porque, se fosse possível fazer a avaliação geológica, nós poderíamos discutir em cima daquele 1% que realmente tem uma jazida comercial, se vale a pena ou não manter a unidade de conservação integral. E eu queria aqui também falar uma coisa que raramente é falada, que as unidades de conservação integral elas têm também seus impactos. Não é só a mineração que tem seu impacto. Quando se faz uma unidade de conservação integral, não se pode tirar uma folha do chão.
As unidades de conservação integral são apenas, e estão somente, no máximo, para a educação. Turismo, coleta, etc., todas essas atividades são proibidas. Existe quase uma centena de unidades com déficit, problemas sociais. Pessoas que foram afastadas ou restritas nas suas atividades. Então, por exemplo, na Amazônia é comum, no caso do Parque Anavilhana, queixas de pessoas dizendo que não deixam mais passar os regatões, que são os barcos que levam mercadorias para as pessoas. São queixas escritas. Quer dizer, eu tenho certeza, se for medido o impacto social das unidades de conservação, ele é muito maior do que o impacto social da mineração. Próximo slide, por favor. Isso aqui é o Índice de Desenvolvimento Humano medido pelo PNUD. Aqui é o geral e aqui é só o de renda. Quanto mais perto do vermelho, é pior a situação, o Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo. Mais perto do verde e azul, o Índice de Desenvolvimento Humano é melhor. O que a gente está vendo aqui? Metade de cima do Brasil, da Amazônia, com as cores avermelhadas e alaranjadas. Pior desenvolvimento humano. Na área de renda, quanto mais escuro o verde, é mais renda. Quanto mais claro, menos renda. O que a gente está vendo? Renda baixa. Nessa região, vivem 20 milhões de pessoas, ou mais. Quer dizer, nós vamos o quê? Perpetuar esse estado de miséria, condenar essas pessoas a passar o resto da sua vida por gerações catando coquinho? Então, é algo que a gente tem que pensar. Próximo, por favor. Esse aqui é o... Pode clicar o próximo. É o mapa de Parauapebas. Então, está vendo aqui a zona antropizada, a reserva florestal. A gente pode... Eu concordo com a doutora Joyce, certamente tem efeito da mineração nessa antropização, mas era já uma frente de antropização. Marabá está perto, está tudo perto, era uma região já... O que a gente pode dizer, especular, é quanto que a mineração contribuiu para essa antropização. Mas o que a gente pode dizer, de fato, que a mineração é que está mantendo essa floresta. Então, aqui é especulação, aqui é fato. O próximo, por favor. Agora, isso aqui é outra situação de mineração na Amazônia, Urucum. Está muito clarinho aqui. Aqui é uma exploração de petróleo e gás. Aqui é o Rio Solimões, o Rio Purus fica aqui, tem uma reserva aqui, tem outra aqui, eu já esqueci o nome delas, são nomes indígenas. O que a gente está vendo aqui? Uma pista de aeroporto, 2 quilômetros, e aqui as estradas que conectam os poços de petróleo, né? Agora, evidentemente que isso tem um impacto, aqui foram derrubadas árvores, etc., deve fazer barulho, os bichos não devem ficar aqui perto. Mas, de qualquer forma, não existe necessariamente aquela frente de antropização, como foi comentado no caso de Carajás, né? Então, não foi, pelo menos até o momento, aqui a mineração não pode ser responsabilizada por um dano maior. Se a gente calcular que essa pista tem 2 quilômetros, quer dizer, a gente tem aqui um quadrado de 20 por 20 quilômetros, produzindo petróleo... Oi. Tá. Esse é o penúltimo. Outra coisa que eu queria desmentir, por que os países desenvolvidos também mineram? Porque eles sabem que, mesmo as economias avançadas, a economia verde não pode dispensar o uso de minerais. Nós temos aqui, por exemplo, as turbinas eólicas. Quanto material gasta por 1 megawatt de potência de turbina eólica? Varia de 540 a 750 toneladas de material, dependendo do tipo de tecnologia. Posso fazer o mesmo tipo de afirmação para carro elétrico, célula solar, motores de alta eficiência, etc. Não existe essa possibilidade de a gente dispensar a mineração. Próximo slide, por favor. Então, já as conclusões. A mineração é imprescindível para o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a qualidade de vida. Não tem nenhum povo desenvolvido, nenhum país desenvolvido, que tenha aberto mão do uso dos seus recursos naturais. A Inglaterra, aqui, pátria do nosso amigo Tobin, né? Ela começou a Revolução Industrial utilizando seu carvão e minério de ferro. Da mesma forma, a França, a Alemanha, a Suécia, a Austrália, Canadá, Estados Unidos, todos os países desenvolvidos que tinham recursos naturais,
utilizaram seus recursos naturais. Não há por que proibir o Brasil de utilizar seus recursos naturais. Todos os países fazem uso dos recursos minerais que dispõem. Dizem que nós vivemos na era do conhecimento. Estados Unidos é o país que exemplifica essa era do conhecimento. Assim que descobriu o gás de xisto, assim que descobriu, ele saiu desenvolvendo isso loucamente. O país que hoje tem a energia mais barata do mundo. Não dá para abrir mão dos recursos naturais. Nem os Estados Unidos abrem mão dos seus recursos naturais. Sem a mineração não existirá economia verde ou de qualquer outra cor. A civilização está relacionada ao uso de materiais, desde a pedra lascada. A mineração legal não é atividade criminosa. Ela é vista sempre com suspeita porque as pessoas, proposital ou não, confundem a mineração legal com a mineração ilegal. Ela é um importante sustentáculo da economia brasileira, gera emprego e renda para os brasileiros, arrecadação para os estados e divisas para o país. Além disso, a mineração é pioneira. Muitas vezes é a primeira atividade econômica formal e a melhor, ou talvez a única oportunidade de desenvolvimento em áreas remotas. A mineração caracteriza-se pela rigidez locacional, isto é, ela só pode ser realizada onde está jazida. Essa é uma questão que tem que ser considerada. Você pode construir uma indústria em diversos lugares, mas a mineração ela só pode ser feita onde está jazida. Por isso que está a questão do projeto discutir a possibilidade de compensação. Porque não tem outro lugar para explorar aquele minério, é onde ele está. A mineração pode ser realizada em condições ambientais bastante satisfatórias, mesmo em regiões ambientalmente sensíveis. É o caso ali que eu mostrei de Urucum. Eu acho que dá para reconhecer que é uma região que está relativamente bem preservada e que a mineração não chegou a impor uma perda tão notável assim. E, finalmente, isso é importante, a mineração não é responsável pelo desmatamento na Amazônia. Ela não é responsável o título e o desenvolvimento do trabalho leva a crer isso, mas não foi a mineração. Se considerar esses 500, 600 mil quilômetros que já foram desmatados da Amazônia, se a mineração for responsável por 1.000, já está muito. Último slide, por favor. Então, eu deixei a pergunta e a resposta está aqui. Maria não leva nenhuma vantagem nessa troca, porque, embora se diga que se quer o diálogo, sempre que se desenvolve uma unidade de conservação, mesmo a de uso sustentável, a primeira regra do manejo é a mineração está proibida. Nem a pesquisa mineral é permitida. Então, como é que vai haver diálogo? Como é que vai haver análise de compensação ou de custo de oportunidade se nem se dá o direito de conhecer o recurso mineral daquela região? Muito obrigado, gente. Boa tarde.